Olá, eu me chamo Mariana Cabral Schweitzer, eu sou enfermeira de formação, formada lá na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, eu fiz meu mestrado lá, eu fiz também o meu doutorado na Escola de Enfermagem da USP, meu pós-doutorado, e atualmente eu sou professora do Departamento de Medicina Preventiva, da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo. Queria agradecer muito, Ana, pelo seu convite, né, para participar da sua disciplina, esse ano em formato remoto. Para quem não conhece, eu já trabalho há muito tempo com revisões sistemáticas, esse é o meu método de estudo nos últimos 10 anos. Eu comecei fazendo revisões sistemáticas qualitativas e tenho continuado a fazer revisões sistemáticas qualitativas desde então, mas também faço revisões de escopo, revisões de método misto e revisões sistemáticas quantitativas, porque as evidências que ditam, né, também um pouco, junto com as perguntas, o que a gente pode apresentar de dados. Então, eu vou nessa aula apresentar para vocês um pouco o que seria o diferencial de uma revisão sistemática qualitativa. A gente vai ver o que diferencia uma revisão sistemática qualitativa na pergunta, depois, durante o processo de desenvolvimento da revisão, especialmente na extração de dados, porque são dados qualitativos, né, existem diferentes formas, depois de juntar esses dados, que pode ser a metassíntese. Então, a metassíntese tem várias formas também de fazer a metassíntese, pode ser por configuração, por agregação, a gente vai falar um pouco disso durante a aula. Então, agora eu vou dividir meus slides com vocês e vou começar um pouquinho antes, recapitulando os tipos de revisão e também as instituições que fazem as revisões, para vocês entenderem que existe, sim, diferenças. Tá bom? Então, só um minutinho. Com esse conceito de prática de saúde baseada em evidências. Mas, às vezes, a gente não tem isso bem claro, então a gente vai mostrar um pouco o histórico disso para vocês, a gente vai mostrar alguns centros que são mais importantes no desenvolvimento desse método, desse formato de saúde baseada em evidências, e também a gente vai falar desse método de revisão e de mapa de evidências, né, que é um formato que a gente tem trabalhado no consórcio, que a gente tem trabalhado na universidade, e como alguns também colocaram no chat, que são muito importantes para a gente visualizar, então, a evidência toda que tem sobre as PICs, né, essa é um pouco a nossa proposta. Não é fácil fazer mapas de evidências, não é fácil entrar na literatura e conhecer tudo que tem. Então, a gente vai ver que existe gente já fazendo isso para facilitar a nossa vida. E ao conhecer, então, essas evidências, a gente consegue... Opa, deu um eco aqui. A gente consegue também... A gente consegue também aplicar essas evidências e melhorar, então, para todo mundo, né? O que a gente vai ver? Normalmente, essa é o nosso dia a dia, é a nossa dinâmica enquanto profissional de saúde. Muita coisa sendo produzida de um lado, publicada, e a gente lá na prática, no serviço de saúde, precisando aplicar esse conhecimento. Será que tem um jeito mais fácil para a gente fazer isso, trazer daqui para cá? O último relatório da OMS, de 2019, que falou sobre as práticas integrativas e complementares, falou que o nosso maior desafio hoje para a promoção das PICs é a gente conseguir trazer esse conhecimento que está sendo produzido para a prática. Vocês provavelmente já ouviram falar de colegas, já ouviram falar de usuários que eles não conhecem, não sabem como funciona, não sabem se precisa de algo especial para poder utilizar aquela prática, se tem efeito colateral, se não tem, se tem risco, se não tem. Então, as evidências, elas precisam estar cada vez mais fortes para a gente saber qual é o risco de se fazer uma acupuntura, qual é o benefício, será que eu uso a auriculoterapia, então, para quê? De que forma que eu posso utilizar a homeopatia, por que tem tanta crítica em cima da homeopatia? Então, para tudo isso, a gente precisa conhecer as evidências. Só que, normalmente, quando a gente começa a pesquisar na internet, a gente se sente um pouco assim. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas é um pouco nesse formato que a gente fica, né? E agora? Que pesquisa que eu uso? O que é bom? O que dá para confiar? E essa é a crítica que a gente recebe. Então, alguns centros, eles têm facilitado esse processo de aproximar o que está sendo produzido para o profissional de saúde, para o usuário. Essas instituições, elas são internacionais, né? Então, o Instituto Joana Briggs
é lá da Austrália. Ele trabalha com essa primeira imagem aqui, que é como você acessa evidência, criticamente avalia e usa essa evidência dentro dos serviços. Trabalha muito com pesquisa qualitativa, método misto, e como que faz, então, a análise desse tipo de evidência. A Andrea falou antes da colaboração Cochrane, que tem trabalhado com meta-análise, que é essa imagem aqui, para quem reconhece uma meta-análise, esse é o resultado, né, de uma revisão sistemática quantitativa. Então, buscar usar esse tipo de informação quantitativa, muito relacionado com medicamento, muito relacionado com ensaio clínico randomizado, como que eu uso essa informação para decidir, uso ou não uso a cloroquina, né? Então, eles têm feito várias revisões nesse sentido. E também a colaboração Campbell, que fica lá no Texas, nos Estados Unidos, que tem também entregado muitas revisões também na área um pouco mais sócio-humana, então eles têm ido um pouco mais para a área das ciências humanas e sociais. Então, cada centro desse vai ter uma característica. O Instituto Joana Briggs é parceiro da Escola de Enfermagem da USP, e a colaboração Cochrane é também centro colaborador na Unifesp. Então, se vocês quiserem saber mais, cursos, informações desses dois centros, vocês podem entrar direto no site internacional deles ou pensar nos parceiros que tem aqui em São Paulo mesmo. Por que é legal a gente saber isso? Porque a gente pode usar essa informação, manuais do Instituto Joana Briggs disponíveis, um monte deles, da Cochrane também, um monte de manual, um monte de pesquisa feita. Só o nosso parceiro aqui da Unifesp, que é Cochrane, já entregou mais de nem sei quantas revisões sistemáticas para o Ministério da Saúde, então é muito importante essas instituições na promoção da saúde baseada em evidências. Só que também existem algumas dificuldades, né? O que é a revisão sistemática? Então, o que a gente propõe com a revisão sistemática? É um método de pesquisa que vai agrupar estudos primários. Estudos primários quer dizer o quê? Quer dizer que são estudos que foram feitos com pessoas, com indivíduos, pode ser com rato, pode ser com animal, mas que a partir deles é possível extrair a melhor evidência científica. Então, a gente vai ver alguns exemplos disso, e a gente vai ver que não existe só um jeito de fazer revisão sistemática, às vezes eu posso utilizar outros formatos de fazer revisão sistemática, por exemplo, uma revisão sistemática qualitativa, que é, então, a interpretação do pesquisador sobre os dados primários de estudos qualitativos, que pode levar a uma metassíntese, que não é a meta-análise, a gente vai falar um pouco dessa diferença, com vistas a compreender o fenômeno e ampliar o conhecimento, favorecendo a sua aplicação na adoção de políticas e práticas e na tomada de decisão. Esse material vai ficar disponível para vocês, depois vocês podem entrar no artigo da professora Elislane Fracoli, que fala sobre, então, a metassíntese, então é um outro jeito de fazer revisão. Quando é que é importante a gente definir primeiro? Qual é o tipo de revisão que a gente vai dar conta de fazer? Por que é interessante a gente pensar nisso? Porque a gente precisa conhecer o que é um mapa de evidências para ver, será que eu tenho tempo para fazer esse mapa de evidências? Será que eu tenho uma equipe para ajudar para fazer o mapa de evidências? Ou então, olha, o meu tema, eu acho que já tem uma revisão sistemática nesse assunto, mas ela é de 2008 e eu queria atualizar ela. Ah, legal, será que eu consigo, então, atualizar essa revisão sistemática? Ou então eu quero trabalhar com algo que é um pouco menos objetivo, que seja um pouco mais subjetivo, um conceito, trabalhar um conceito de vulnerabilidade, ou trabalhar, por exemplo, no Reiki, com essa ideia de bem-estar do Reiki, o que as pessoas têm falado. Então eu faria uma revisão que seria um pouco mais nesse sentido, que seria uma revisão de escopo que trabalha com conceitos. Cada tipo de revisão vai utilizar essas etapas, né? Mais ou menos etapas, e também vai ter um jeito para começar a revisão a partir da pergunta norteadora, que é o que a gente vai ver agora. A pergunta norteadora é igual à pergunta de pesquisa, a pergunta do trabalho de conclusão, de graduação, de residência, de um mestrado, de um doutorado. O que ele fala? Componentes fundamentais para a construção da questão de pesquisa, que vai ajudar na construção da estrutura lógica, da busca e, consequentemente, né, das evidências que a gente vai encontrar. Vou só ver aqui para tirar aqui esse negocinho. Ah, não. Acabou. Agora não consigo mais. Então, tudo bem. O que a gente vai ver? Cada tipo de revisão, ela vai ter um formato.
E quem sabe vocês já ouviram falar desse formato que é o PICO, que é um acrônimo, né? Uma ferramenta para ajudar a gente a estruturar essa pergunta. Pode ser a Pico, pode ser a Picote, pode ser a Spider. Vocês vão ver que tem vários acrônimos que ajudam a gente a fazer isso. A Pico, ele é muito prático de usar, é o que o Cochrane usa, é o que o Joana Briggs usa, aqueles centros que eu falei para vocês anteriormente. Então, o que ele considera? Que o primeiro item muito importante da pergunta, e para a gente definir para a revisão, é pensar qual é a nossa população. Quem é que eu quero entender? Eu quero falar de adulto ou eu estou falando de criança? Eu estou conhecendo, eu quero conhecer mais dos profissionais de saúde ou de usuários? É mais idoso? Quem é essa população que eu tenho interesse? Eu acredito que vocês devem ter algumas populações que vocês têm interesse. Se alguém quiser, pode colocar lá no chat que a gente vai falando, né? Porque tem alguns cuidados, por exemplo, se eu quero falar que o meu interesse é idoso. Tá, mas qual que é a idade desse idoso? É 60, é 65, é até 80, 85, 90. Então, a gente tem que definir bem quem é essa nossa população que é da revisão. Se eu estou falando de uma revisão sistemática qualitativa, que é também um formato de revisão, que ele vai estar interessado em qualificar um fenômeno. Quem sabe, por exemplo, o Tiago falou, ele tem interesse em pacientes da pediatria oncológica. Às vezes, o meu interesse com esses pacientes é entender como é para esse paciente ele estar internado. Isso quer dizer que um pesquisador foi lá e fez entrevista com o paciente, fez entrevista com a família do paciente, e aí perguntou como é para você estar internado neste ambiente oncológico ou durante o seu tratamento, quais são os desafios, o que é mais difícil de fazer. Se você está com esse tipo de estudo, é o seu interesse, a gente está falando que são pesquisas qualitativas que vão entrar na sua revisão, porque você vai querer saber o que essas pessoas estão falando sobre aquele fenômeno. E aí como é que a gente vê? Então, o meu fenômeno é saber se eles estão, por exemplo, o paciente de pediatria oncológica, ele usou algum tratamento alternativo, complementar, para o tratamento dele? Eu queria saber isso. Às vezes, se foi por meio de uma entrevista que esse dado apareceu, que tentou qualificar essa população, né, esse fenômeno para essa população, a gente está falando de pesquisa qualitativa. Então, o que vai ser interessante para a gente vai ser esse fenômeno que ele foi identificado nos estudos, num contexto específico, hospitalar, ou então o colega trouxe, né, o Romário, meu interesse é pela população carcerária. Então, um contexto aqui não é mais hospitalar, mas vai ser dentro, por exemplo, de uma instituição, né, como essa. Mas a minha população pode ser o idoso. Então, o P, ele vai ser sempre uma pessoazinha, sempre um serzinho que vai ficar ali. Enquanto que o contexto é um serviço de saúde, é uma instituição, por exemplo, de longa permanência. Opa, peraí que tem alguém querendo aqui entrar. É uma instituição de longa permanência, ou é alguém que é um serviço, é uma casinha, é uma estrutura. Enquanto que o paciente, a população, é sempre um indivíduo. E se for uma pesquisa qualitativa, eu vou buscar um fenômeno de interesse. Eu vou trazer uns exemplos para vocês, mas aqui é só para vocês verem qual é o formato da pergunta. E o exercício de vocês vai ser realmente fazer a pergunta e identificar qual que é a população de vocês, se vocês têm algum fenômeno de interesse num contexto específico. Vocês estão aí pensando? Pensem um pouquinho se faz sentido isso para vocês. Bem, então agora que a gente viu a diferença da pergunta da revisão sistemática qualitativa, a gente vai começar a ver a diferença também para fazer a extração dos dados que foram incluídos. Então, recapitulando, você fez a pergunta, usou a estratégia PICO, né, com a população, fenômeno de interesse e o contexto. Você foi para as bases de dados, buscou nas bases de dados as informações, encontrou os artigos, exportou para um gerenciador de referência, pode ter sido, por exemplo, o Mendeley ou EndNote, importou para o Ryan, fez a seleção dos estudos em dupla, em cegamento no Ryan, colocou lá os artigos incluídos. Ok, fechou os artigos incluídos. O que eu vou fazer com os artigos incluídos? Se eu vou fazer uma revisão sistemática qualitativa, isso quer dizer que eu preciso
avaliar a qualidade daqueles artigos. E tem diferentes instrumentos para avaliar a qualidade dos artigos. Quando a gente pensa em revisão sistemática qualitativa, a gente está pensando, por exemplo, no Joanna Briggs, que é aquela instituição que trabalha com revisão sistemática e inclui pesquisa qualitativa, que usa o Summary, que eles têm perguntas, né, 10 perguntas para avaliar a qualidade da revisão sistemática, dos artigos incluídos na revisão sistemática, e a gente tem também o CASP Network, que eu vou mostrar para vocês qual seria essa estratégia. Aqui no texto vocês têm o Prisma, que também tem ferramentas para ajudar vocês com revisão, o Heavman, que é o que a gente usa muito nas revisões quantitativas da Cochrane, e para quem tem interesse em ver um pouco mais da história e outras formas de fazer pesquisa qualitativa, tem esse material muito legal da Sandelovski, Margarete Sandelovski, que é uma professora lá de Chapel Hill. Eu fiz o meu doutorado com ela, uma parte dele, e ela trabalha muito, né, com revisão sistemática qualitativa. Só que hoje tem esses instrumentos mais fáceis, como, por exemplo, né, o checklist do Prisma, que vocês vão usar da mesma forma aqui para poder, na revisão sistemática qualitativa, com exceção, por exemplo, aqui nos métodos, mas dá para usar também para entender quais são as etapas importantes, né, os itens importantes de uma revisão. E aqui vem o CASP com 10 questões para você avaliar a qualidade da sua revisão, dos artigos que você vai incluir na sua revisão sistemática qualitativa. Então, a primeira pergunta, a pesquisa tem um objetivo claro? A segunda, a metodologia qualitativa foi apropriada ao problema? Então, às vezes o problema precisa de um desenho de pesquisa adequado. Será que eu estou usando esse desenho de pesquisa, um recrutamento, coleta de dados adequado? Por exemplo, eu quero saber sobre luto na pandemia, né, de familiares que perderam pessoas por causa do Covid. E aí, será que eu posso fazer isso? De que forma para coletar os dados? De que forma que eu posso só ligar e tirar essa dúvida com essas pessoas? Será que eu tenho que fazer um acolhimento? Que tipo de estudo? Qual referencial teórico que eu vou utilizar? Como é que eu vou garantir, né, a qualidade daqueles dados e também não expor aqueles meus participantes para nenhum tipo de estresse a mais do que eles já estão passando? Eu tenho que, por exemplo, na pergunta 6, deixar claro a relação entre pesquisador e participantes, se as considerações éticas foram descritas, a análise de dados foi rigorosa, existe uma conclusão clara dos resultados e qual a importância da pesquisa. Por que essas perguntas são importantes? Porque, às vezes, a gente vê o pessoal querendo fazer pesquisa qualitativa, mas usa questionário fechado, Likert, de 1 a 5. Isso não é pesquisa qualitativa. A pessoa se propõe a fazer uma etnografia, mas aí faz uma pesquisa que é muito superficial. A etnografia é bastante densa, ela faz uma imersão no campo. Então, se você for fazer uma revisão sistemática qualitativa, você tem que conhecer os diferentes métodos de pesquisa qualitativa. Quem não conhece, eu sugiro muito o livro da professora Luísa Olga, né, Pesquisa Empírica em Saúde, um guia para iniciantes, está gratuito, disponível no site, né, da USP. Então, deem uma olhada nisso e sempre que vocês forem avaliar a qualidade de um artigo qualitativo, vejam se vocês conhecem aquele método, se não vocês olhem, peçam no time de vocês quem tem experiência com pesquisa qualitativa para poder responder os instrumentos de análise daqueles artigos qualitativos. Então, isso também é muito importante. Beleza, eu posso fazer uma nota de corte aqui? Eu posso dizer, eu só vou aceitar os artigos que têm 7 de 10 questões? Posso, mas a gente não sugere fazer isso, porque a gente entende que tem muitas limitações na publicação de pesquisa qualitativa, então a gente sempre sugere que vocês vejam isso com muita atenção, para caso os dados estejam muito diferentes, os resultados, vocês vejam se aquele artigo ele é de melhor qualidade ou de pior qualidade em comparação com outro que tem resultados diferentes. Então, por que a gente avalia a qualidade? Para poder entender qual é a qualidade desses artigos que a gente está incluído e, especialmente, entender as diferenças entre eles, que pode ser pela qualidade desses artigos. Beleza. Como é que eu vou fazer agora, depois que eu avaliei a qualidade dos artigos, a extração e a categorização dos resultados? De maneira geral, aqui é um exemplo que a gente tem desse trabalho, das experiências do trabalho em equipe na atenção primária à saúde. A gente olha o artigo que a gente incluiu, vê lá na parte dos resultados, né, as categorias, as vozes, as falas daqueles participantes e vai coletando essa informação. Então, por exemplo, aqui no artigo que foi incluído, a gente tinha eles falando essa frase: você precisa andar, né,
com facilidade, você precisa ver o rosto das pessoas, eles precisam te ver, isso vai ajudar a criar a colaboração e quebrar os silos. Então, isso era a voz em que está, entre aspas, na página de um artigo específico, contando a fala dele sobre a importância de espaço físico para promover o trabalho em equipe na atenção primária à saúde. Então, você vai coletando essas informações, o ideal é que essa extração de dados ela seja em dupla, né, com dupla checagem, para ver exatamente todos esses dados que vocês vão encontrar, e vocês vão, por exemplo, categorizar. Então, essa fala entrou numa categoria sobre espaço físico. E nessa categoria, a ementa dessa categoria era dividir o mesmo espaço é importante, pois facilita acesso aos outros, contato face a face, espaços para discussão, compartilhamento e sociabilidade. Então, a gente viu nesses artigos, que incluem mais ou menos 23 artigos, 1.500 pessoas no mundo todo sobre trabalho em equipe na atenção primária, que o espaço físico era muito importante. E isso as pessoas já, às vezes, desconfiavam, outras não, mas isso é muito importante para falar com o gestor, para poder influenciar, né, a construção, política pública, para promover equipes que trabalhem bem, né, conjuntamente. Então, você vai extraindo esses dados, a gente pode utilizar os softwares de análise de dados para ajudar isso, a gente pode usar o Atlas TI, o MaxQDA, a gente pinta no artigo, exporta, já vai pondo as palavras-chave ou as ideias, e vai depois categorizando. Isso é uma forma de você extrair os dados. Ah, Mariana, eu não tenho nenhum software desses. Não tem problema, monta uma planilha Excel, coloca lá uma coluna de achados, fala dos participantes, e vai coletando isso de cada artigo. O que não pode esquecer? De numerar as páginas, né? Sempre ver de onde está vendo aquele dado e ver se aquele dado é credível ou inequívoco. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui, entre aspas, eu sei que é a pessoa falando. Então, eu tenho certeza absoluta que foi aquilo que a pessoa disse. Então, eu sei que isso é um dado inequívoco. Qualquer pessoa que for lá no artigo vai encontrar exatamente esse texto. Às vezes, quando a gente usa, por exemplo, grupo focal, ou usa discurso do sujeito coletivo, quanto método de pesquisa qualitativo, não vai ter a fala exatamente do que a pessoa falou, porque essas falas já foram unidas, juntadas, transformadas, não tem problema. Elas são falas, né, dados credíveis, que eu posso acreditar no pesquisador que extraiu aquele dado, né, quando ele fez o artigo primário dele, e eu vou usar isso agora para minha pesquisa. Por que isso é importante? Para eu ver a quantidade de dados que entrou, que eu posso inequivocamente encontrar nos artigos, aquelas que eu ainda tenho dúvidas, e eu posso comparar caso tenha muita disparidade entre os meus dados. Por exemplo, aqui nesse artigo, a gente encontrou todas essas categorias e a gente conseguiu fazer, a partir das categorias, sínteses. Quando as categorias e as ementas dessas categorias conversam entre si, eu consigo chegar numa síntese. E essa síntese é o que a gente chama de metassíntese, né? Que é onde a gente consegue encontrar todas essas informações. Então, a gente viu que essa categoria de espaço físico, ela influenciava, junto com outras categorias, no processo de trabalho em equipe. E aí, o que é fazer a síntese? Eu posso juntar todas as ementas dessas categorias e montar um texto que seja a síntese, né? Eu posso escrever esses resultados e montando as sínteses para facilitar as recomendações para a prática e as implicações para a pesquisa que eu vou fazer com a minha revisão sistemática qualitativa. Então, a gente tinha outro grupo de categorias que foram, né, unidas e colocaram sobre as condições e consequências do trabalho em equipe. Esse texto da síntese é maior que isso, né, aqui é só um exemplo mais curto. E outras categorias que se uniram e mostraram os determinantes do trabalho em equipe. Então, isso ficou muito interessante, esse texto, a gente conseguiu fazer várias recomendações, teve uma ótima qualidade, ainda que tivesse a maior parte das falas credíveis, né, não teve tanta inequívoca. Então, o que é a metassíntese? A metassíntese qualitativa é uma agregação quantitativamente orientada para sintetizar artigos. Então, ela é desenvolvida para agrupar os achados específicos produzidos pelos estudos qualitativos. Como eu falei para você, essa referência é da professora Sandelovski, que é muito bom para entender o que é metassíntese. As técnicas para integrar os resultados de pesquisa qualitativa são tão variadas quanto a própria pesquisa qualitativa. O importante é comunicar os resultados da melhor forma possível. Então, lembre-se sempre disso. Traz os dados, seja transparente na forma que você extraiu os dados, como que você juntou os dados, pega na mão do leitor para ele entender todo o processo da sua revisão. E por que é interessante a gente pensar isso? Porque tem dois formatos maiores, mais comuns da gente fazer a metassíntese.
Uma é essa que eu mostrei para vocês, que é o modelo bem conhecido do Joanna Briggs, que é o método da agregação. É você ir encontrando achados similares e confirmatórios, no caso, repetidos, e o produto vai ser o resumo desses achados agrupados ou associados, que é como se fosse um pool. Por exemplo, isso é muito comum para a meta-análise bayesiana, ou quando a gente busca frequência. A gente usa isso com facilidade com o software de análise de dados, vai identificando esses dados e vai agregando eles. Esses achados agregados, eles podem ser configurados. Mas achados configurados, eles não podem ser agregados. O que isso quer dizer? A configuração é uma outra forma de fazer metassíntese. E não preciso nem fazer revisão sistemática para fazer essa forma de metassíntese, só para vocês terem uma ideia. Mas é comum em revisões sistemáticas qualitativas fazer a metassíntese por configuração. O que é isso? Eu vou montando um conjunto coerente, que são achados diferentes, mas complementares, e o produto é esse resumo de achados misturados, enlaçados, vinculados. Não necessariamente eles estão dizendo a mesma coisa para montar aquela categoria, mas eles estão trazendo ideias que são comuns e que se complementam. Exemplos disso, a teoria baseada, né, em dados, que é a Ground Theory, ou a meta-etnografia. Então, se você vai trabalhar com essa linha de pesquisa qualitativa, é importante você conhecer que existem essas diferenças, e esses trabalhos ficam muito bonitos. Então, só para vocês saberem. Esse é um exemplo, por exemplo, de uma metassíntese que a gente fez por agregação, por configuração, desculpa. E o que a gente fez? Nos valores para a enfermagem como prática social, a gente pegou vários textos diferentes, né? Profissionais e pesquisa com profissionais em saúde, textos da Florence Nightingale, teses, dissertações. Então, veja, não foi uma revisão somente em base de dados, né? E aí a gente conseguiu identificar alguns conceitos gerais para poder chegar nos valores síntese da enfermagem como prática social, que é o ordenamento e cuidado. Então, se você conhece alguma enfermeira que gosta muito de ordem e de cuidado, você também encontrou os mesmos resultados que a gente encontrou nessa revisão. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado, né, de ver essas diferenças entre a revisão sistemática quantitativa, qualitativa, de método misto e de escopo. Eu acho que é importante a gente fechar essa aula trazendo os 5 pontos, né, mais importantes da revisão sistemática qualitativa. O primeiro deles é que, para fazer revisão sistemática qualitativa, a gente vai ter um fenômeno de interesse que é diferente de uma intervenção, que é diferente de um conceito. A gente também vai ter uma outra forma de buscar essas informações, né, dentro dos artigos. Então, a gente vai ter que ter um cuidado para ver como é que é aquele artigo que eu estou incluindo, qual o tipo de estudo qualitativo que aquele artigo está trazendo, se foi adequado, qual vai ser a nota que eu vou dar para a qualidade daquela revisão sistemática, daquela artigo qualitativo, e depois, então, como é que eu vou extrair esse dado. É muito importante a gente sempre avaliar a qualidade dos artigos que a gente está incluindo. Isso vale para a revisão sistemática quantitativa, quanto qualitativa, quanto de método misto. E aí a gente viu alguns instrumentos que fazem isso, né? Por exemplo, o CASP, por exemplo, as 10 perguntas do Joanna Briggs, que também ajudam a entender a qualidade do estudo qualitativo que você vai incluir na sua revisão. O terceiro ponto é sempre lembrar que existe uma dupla checagem. Desde o início, quando a gente está lá fazendo a busca na literatura, quanto depois, quando a gente vai extrair os dados que a gente incluiu, né, na nossa revisão sistemática. Então, essa dupla checagem, ela é muito importante. A revisão sistemática, a gente sempre faz em equipe, não existe revisão sistemática sozinho. Então, vocês devem sempre buscar ver com o seu time quem que vai fazer a extração dos dados, que vai ler o artigo, vai pontuar onde que está aqueles dados, para poder jogar, pode ser numa planilha do Excel, pode ser num software, né, que permite fazer isso, por exemplo, o software do Joanna Briggs, ou softwares que fazem análise de dados, né, por exemplo, o Atlas TI, ou o Stata, no caso, quantitativo, o Atlas TI, no caso, qualitativo, o Max QDA, também são ferramentas que permitem você fazer isso, e que seja uma dupla checagem, para realmente ver se vocês estão combinando na forma que vocês estão compreendendo aquele dado. E aí, claro, é importante vocês deixarem, quarto ponto, isso de uma maneira bastante clara, né, para que as outras pessoas consigam entender como você extraiu o dado e como que você junta esse dado, quem sabe chegando numa metassíntese. Seria ótimo, né, sempre a cereja do bolo de qualquer revisão sistemática, mas isso depende dos dados, eles têm que conversar entre si.
Então, essa síntese, ela pode ser por configuração, onde você dá uma nova interpretação dos seus dados. Para isso você precisa ter bagagem de pesquisa qualitativa, um time que tenha especialistas na área, junto com pessoas que entendem do método de revisão, e também você vai precisar ter essa discussão, então reuniões, discutir aqueles dados para ver se realmente aquela metassíntese está adequada. Quando a gente usa a metassíntese por agregação, ela é a mais comum. Ela é muito parecida com o método de análise de Bardan, que você vai vendo as palavras-chave, e daí você vai fazendo as categorias, e depois você faz as sínteses, conforme esses dados vão conversando entre si. Você não dá novas interpretações, você só vai juntando para realmente deixar claro qual o dado que foi encontrado naquela pesquisa. E todos os tipos de metassíntese são valiosos, né? Então, é só você ver mesmo que você dá conta, que você tem tempo, que você tem equipe. E o último ponto que eu queria trazer para vocês é a importância de sempre traduzir para o leitor o que é que aquele achado significa. Então, implicações para a prática, implicações para a pesquisa são fundamentais numa revisão sistemática qualitativa. A partir das sínteses é possível fazer recomendações. Então, vocês poderiam fazer recomendações para que uma prática fosse de determinada forma, que o trabalho em equipe tivesse isso e essa característica. Então, nunca esqueçam, né, que não acaba com a metassíntese, né? Acaba com essa parte de fazer as recomendações. E aí que é importante a gente ter visto a qualidade dos artigos que a gente incluiu, porque se os dados forem discordantes, a gente pode escolher ficar com os melhores artigos, com melhor qualidade, para poder fazer as recomendações. Então, acho que com esses pontos, a gente fecha, né, essa aula curtinha, né, sobre revisão sistemática qualitativa. A Ana tem o meu contato, eu também posso passar para vocês, é mariana.cabral@unifesp.br, é um e-mail simples. Então, quem quiser entrar em contato com a gente aqui na Unifesp, para saber mais de revisão sistemática qualitativa, fica o convite. Ana, fica à disposição, um bom encontro para vocês.